Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Nós temos estudado constantemente aqui o livro do Apocalipse, as profecias, e as pessoas me perguntam muitas vezes, mas, irmão Rogério, a Bíblia não foi adulterada? Como é que nós podemos ter segurança na Bíblia se muitos estudos, inclusive, parecem dizer que a Bíblia foi adulterada? Algumas pessoas me dizem, mas ela foi escrita por homens, né? O pastor deve ouvir muito isso também. Não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Bom, e o que não foi escrito por homens? Tem alguma coisa que não foi escrita por homens? Tudo que nós conhecemos foi escrito por homens, né? A diferença é que a Bíblia, embora escrita por homens, é inspirada por Deus. Essa é a diferença, né? E às vezes nós temos dificuldade para compreender algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia é divina ou é humana? Né? São questões, por vezes, que nós podemos questionar. Afinal de contas, a Bíblia é divina ou é humana? A Bíblia, irmãos e irmãs, é fantástica num aspecto. Se nós não pudermos entender a natureza de Cristo, pode olhar a Bíblia e você vai entendê-la. A Bíblia, irmãos, ela é feita de material humano. Material é humano. Ela é feita nas suas páginas, né? Papel. E papel vem da onde? Da árvore. É um material terreno, é um material humano. Se você observar as letras são de um alfabeto o quê? Humano. Mas a pergunta é, qual é a origem da Bíblia? De onde veio? De que mente veio a Bíblia? Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? Quem é? Deus. E aqui ela passa a ser o quê? Divina. Aqui ela é divina. Por quê? Se você perguntar material, forma da Bíblia, humana, certo? Origem, divina. Inspiração, divina. Certo? Quem inspirou a Bíblia? Deus. Forma de escrever, humana. Então nós temos que a Bíblia é exatamente como Cristo. Você olhava para Cristo e via o quê? Um humano ou um Deus? Um humano. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Fantástico. Você olhava para Jesus e dizia, ali vai um ser humano. Mas quando ele abria a boca, era divino. O que saía da boca dele? Nada humano. Tudo que saía da boca dele era divino. Então, assim como a Bíblia, a forma de Jesus, o corpo de Jesus, assim como o corpo da Bíblia é humano. Mas a inspiração é divina. E a origem de Jesus, divina ou humana? Divina. Ele tinha um pai humano? Não. A origem dele, divina. Certo? Então nós vemos que a Bíblia, porque por vezes, acreditem, existem teólogos debatendo por anos. Peraí, Jesus é divino, é humano, é divino humano, é humano divino. E a Bíblia, ela se autossustenta mostrando que Cristo de fato é o Verbo, é a palavra. E a Bíblia é um exemplo da natureza de Cristo. Por favor, não vamos confundir aqui, a Bíblia não é Cristo, mas ela é o quê? Ela é uma forma para nós entendermos Cristo.
Você quer conhecer a Cristo? Conheça a Bíblia, conheça a palavra. Não tem outro jeito. E você quer conhecer a Deus? Precisa conhecer a Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Certo? Então, nós vamos ver, né, que a Bíblia, de fato, ela é inspirada. Agora, pergunto, vocês acham que Deus sabia que a Bíblia seria adulterada em algum momento? Sim ou não? O que vocês acham? Hã? Amém. Né? Vamos para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia. Vamos ver o que esse nosso Deus nos mostra a partir disso. Lembre-se, nós vamos estudar hoje o livro do Apocalipse, capítulo 13. Mas vamos apenas entender, né, gradativamente alguns conceitos, porque vocês vão começar a ver a Bíblia de forma diferente à medida que vocês conhecem ela. A gente não consegue gostar do que não conhece. Por isso precisamos conhecer a Bíblia para poder gostar dela, né, e poder realmente entendê-la, né? Então, capítulo 22 do Apocalipse, é o último capítulo, como dissemos, e eu gostaria que alguém lesse, se por favor fique em pé, leia em voz alta, os versículos 18 e 19. 18 e 19, por favor, irmã. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Amém. Obrigado, minha irmã. Olhem que interessante. Deus sabia não só que iam traduzir a Bíblia em alguns aspectos de forma ruim, né? Alguns aspectos. Porém, olha o que ele diz. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que se alguém acrescentar alguma coisa, ele sabia que iam acrescentar? Com certeza. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, irmãos, pensem um pouco. Coitados daqueles que acrescentaram alguma coisa da palavra de Deus. Porque as pragas do livro serão acrescentadas sobre ele. Todos aqueles que ao longo dos anos tiveram a coragem de acrescentar alguma coisa, vão receber também as pragas. Agora, acrescentar não é apenas aqueles que foram lá e na tradução fizeram isso. Quando a pessoa vai para o púlpito, pregar a palavra, esteja ela onde estiver, e começar a acrescentar deliberadamente coisas que não estão nela, ele está nessa categoria também. Se ele vem e diz coisas que Deus não disse, e a gente ouve muito isso, né, pastor? Muito. Não, Deus disse que... Cuidado, cuidado. Deus disse um monte de coisa por aí que Deus de fato não disse. Eu já ouvi coisas que as pessoas falam completamente desavisadas. Acredito que se elas conhecessem isso, elas pensariam duas vezes antes de dizer Deus disse isso. Porque está acrescentando à boca de Deus coisas que ele não disse. E ele diz também, né? E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Deus vai tirar da parte da... O quê? Salvação. Árvore da vida e da cidade santa. Mas pensem um pouco. Por que nós precisaríamos da árvore da vida? Quando Cristo vier, nós vamos ser revestidos de imortalidade. Por que nós precisaríamos da árvore da vida? Logo após Adão ter pecado, vocês lembram o que aconteceu? Adão peca, Deus imediatamente coloca querubins com espadas flamejantes no Éden para que eles não pudessem comer do fruto da árvore da vida. Sabem por quê? Porque a árvore da vida tem a propriedade de perpetuar a nossa eternidade. Imaginem só, o que vocês acham de um ser humano com câncer viver, você descobrir que tem câncer, por exemplo, não quero assustar ninguém aqui, mas você descobre que tem um câncer dolorido
certo? E você está com 80 anos de idade. E aí você descobre que vai viver eternamente. Quem quer viver eternamente com câncer? Hã? Alguém aqui gostaria de viver eternamente com câncer? Não. Então Deus, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus diz o quê? Maldita é a terra por tua causa. Deus lançou uma maldição ou disse para ele agora o que ia acontecer? Deus não lança maldição em ninguém, irmãos. O que ele está dizendo é: a terra agora é maldita por minha causa? Não, por causa de ti. Deus sabia que agora, por causa do pecado, espinhos nasceriam nas rosas. Não era para ter espinho na rosa, não. Rosa não tinha espinho quando Deus criou. Ou será que Deus criou com espinho para dizer: deixa eu pôr uns espinhos aqui para machucar os meus filhos? Não. Espinhos, por isso ele diz: espinhos, cardos e abrolhos agora nascerão. Isso é o quê? Maldição. Consequência do pecado. Urtiga. Quantos animaizinhos, né, vão comer? A ovelhinha, quando é novinha, não sabe, vai lá e põe o focinho na urtiga e sai toda machucadinha. Será que Deus queria urtiga lá? Não. Nada, absolutamente nada do que nós vemos aí que é ruim foi porque Deus criou. Tudo isso foi consequência do pecado. Agora, para que você entenda, e por isso que chega a ser assustador algumas coisas, mas Deus é tão bom, é tão perfeito, que ele diz assim: olha, quem colocar alguma coisa, eu vou acrescentar as pragas do livro. Como consequência, não é que ele vai jogar praga em cima da pessoa. Consequência, Deus coloca um muro ao teu redor e diz assim: olha, não derrube nenhuma parte desse muro, porque se você derrubar, o diabo vai entrar. Você vai lá e derruba aquela parte do muro. O que vai acontecer? O diabo vai entrar. Você faz uma casa, sabe que está cercado de ladrão. O que você faz? Você cerca a casa, né? Mas aí um belo dia você diz assim: não, eu vou fazer um buraco aqui nesse muro porque eu não estou gostando disso aqui. O que vai acontecer? Abriu a porta para o inimigo. E é exatamente o que Deus diz: abriu a porta para o inimigo, ele não vai esperar um convite, não. A Bíblia diz que ele é ladrão e salteador. Quem espera o convite, sabe quem é? Quem é que espera o convite? Eis que estou à porta e se alguém abrir, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Cristo fica na porta esperando. Ele não precisaria, porque ele é nosso dono. Deus é nosso dono. Cristo morreu na cruz e nos comprou. Comprou ou não comprou? Comprou. Pagou ou não pagou? Pagou. Com a vida dele. A quem nós pertencemos? Mas ele é tão bom que mesmo pertencendo a ele, ele vai na porta e a casa é dele, eu sou dele, meu corpo é dele, tua alma é dele, você é todinho dele. Mesmo assim ele diz, né? Eu bato. Se você me aceitar, eu entro. O diabo não bate, ele está só esperando. A hora que você der uma brecha, ele entra. É assim, ladrão e salteador. Vamos para o livro de Daniel, rapidinho. Por isso eu digo, e é aqui que eu disse: olha, não se assustem, tá? Porque nós precisamos também entender que Deus, esse mesmo Deus que sabia que iam mexer, você não precisa ter absolutamente nenhum medo em relação à palavra dele. Por quê? Acrescentaram, tiraram, mas não importa o que façam, Deus é um Deus que diz para o mar: até aqui você pode vir, daqui você não passa. Então Deus diz isso para aqueles que resolveram um dia mexer na Bíblia. Ó, até aqui você pode ir, daqui eu não deixo você passar. Então não há o menor perigo. Se alguém chegar um dia para você: mas a Bíblia foi adulterada, não me importa. Deus preservou a Bíblia de tal maneira que não importa o quanto o diabo tente mexer, quem quiser a salvação, quem realmente quiser conhecer a verdade, vai encontrá-la na palavra. Não precisa ter o menor medo. Deus empenha a sua palavra nisso. É Ele quem empenha, né? Livro de Daniel, capítulo 12. 12. É o último capítulo da Bíblia também. Último capítulo. Eu gostaria que alguém também, por favor, se levante e leia para nós o versículo 11. 11. 12, Daniel 12, versículo 11.
11. Uhum. E desde o tempo em que o contínuo, daí eu risquei ali que o senhor falou, foi tirado a costa do abominação desoladora, haverá 1290 dias. Amém. O irmão acabou de ler e disse, aí eu risquei porque você disse para riscar. Tem que ter coragem, não tem? Riscar uma palavra da Bíblia tem que ter coragem, não tem? Muito bem. Quem aí tem na sua Bíblia escrito a palavra sacrifício no que foi lido? Tem? A irmã tem? Ok. A irmã me dá licença um minutinho, minha irmã. Daniel. Aqui, ó, tá? A irmã até grifou, me dá licença? A irmã até grifou em verde aqui, estão vendo? O que acontece com a palavrinha sacrifício ali, irmã? Veja que todo o texto tá com a letra retinha, tá vendo? Retinha. Quando chega a palavra sacrifício, o que tem? Ela fica tortinha ou inclinada. Sabem por quê? Porque o homem colocou essa palavra aí. Por isso eu disse, vejam, Deus disse que iam acrescentar ou não disse? Disse. Então quando você lê ali contínuo, o diabo usou homens para colocar a palavra sacrifício ali. Colocou em itálico. Por quê? Ele não gostaria de pôr deitadinha. Ele gostaria de enganar bem, mas Deus não permitiu. Não, você vai colocar, mas você vai colocar em itálico porque os meus servos vão descobrir que isso não é meu. É desafiador, não é? Você chegar em algum momento e dizer, não, tem que riscar. E tem que riscar por quê? Porque não pertence a Deus. Se o diabo colocou, ele colocou para te confundir. Então você tem que ter a coragem de dizer, aqui não, a mim você não engana. E risca mesmo, né? Na minha, né? Para mostrar, e eu sei que a Bíblia diz que aquele que tirar, então eu sei do perigo que corro também, né? Eu também, vocês podem ver, eu risquei mesmo. Risquei, porque diante de Deus eu estou extremamente seguro do que estou falando. Então eu não tenho medo, né? Quanto a isso, porque sei que Deus, né? Deus nos diz em sua palavra, inclusive, que Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela para o seu povo, Deus revela para os seus servos, Deus revela para aqueles que querem, né? Inclusive o que o diabo anda fazendo, né? Para que a gente esteja seguro. E quando você vai estudar o livro de Daniel, e como é que... Agora, o mais interessante, irmãos e irmãs, é como é que a gente descobre que essa palavrinha não devia estar aí. É impressionante como Deus é maravilhoso, porque você está estudando, você ora, você pede, você está estudando, daí você diz assim, você acha que é teu, mas não é. Aí você diz assim, mas senhor, essa palavrinha parece que não devia estar aqui. Parece que não devia estar aqui. O Espírito sabe como te mostra, olha, não está batendo isso aqui, não está com o resto, não está batendo isso aqui. E aí você vai estudar, senhor, será assim mesmo? Aí você vai estudar. Aí você vai pesquisa, aí você vai descobrir que no ano tal alguém botou aquela palavra lá porque achou que o texto ia ficar melhor e tal. Quer dizer, o ser humano realmente acha em algum momento que pode melhorar o que Deus faz. Como Eva. Eva tentou ou não tentou melhorar o que Deus fez? Sim ou não? Sim. Deus veio e disse assim, olha, se comer do fruto da árvore, certamente morrerás. Mas Deus disse o quê? Se você comer. Quando o diabo pergunta para Eva, ela diz, olha, Deus disse, né, que não podemos comer nem tocar. Se nós comer ou tocar, nós morremos. Deus nunca falou que não era para tocar. É óbvio que se Deus pede para você não comer, o ideal é que você nem toque. Mas se Deus não falou, não diga que ele falou, ainda que pareça que você está melhorando a coisa, porque isso só vai fazer confusão. Deus sabe o que faz e sabe o que fala, né? Apocalipse 13, então, a gente tendo em mente, né, essa questão, Apocalipse 13, né? Vocês lembram que na lição passada, o que a gente fez? Nós colocamos aqui Apocalipse 13, a partir do versículo 1, né? A partir do versículo 1, nós colocamos aqui o que significavam, né, os assuntos tratados, né? Como é que se entende o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um livro, como todos sabemos, simbólico, não em todo ele também tem literalidade. E a primeira coisa é, como é que eu sei o que é literal e o que é simbólico? Esse é o primeiro desafio no livro do Apocalipse.
Eu leio, por exemplo, Deus dizendo, lá no mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O que eu entendo com isso? O que eu entendo quando eu leio o mandamento de Deus que diz, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a ela, etc, etc, etc. Eu entendo o que disso? O que vocês entendem disso? Nós devemos amar somente a Deus. Tudo bem, mas não pode fazer uma imagenzinha? Não. Por quê? Porque está falando que não pode. Amém. Isso é moral. Amém. Está falando que não é para fazer. Não é fazer. Não é para fazer. Mas aí vem alguns e dizem, não, ele não está dizendo que não é para fazer. Ele está dizendo que aí quer ensinar Deus. Começa a querer ensinar Deus. Deus disse, não é para fazer, não é para fazer. Aí vem a desculpa, não, mas nós não adoramos, nós só veneramos. Ah, tá bom então. Ah, mas nós... E começam a desculpa. Quando a gente quer pecar, a gente arruma desculpa. Tudo pode. Quando a gente quer pecar, o preto vira branco. Né? Você está mostrando, você gostou dessa parede branca aí? Não, mas essa parede é preta. Porque ele quer pecar. Quando a pessoa escolhe o erro, não adianta. E muitas vezes nós ficamos insistindo. Nós queremos colocar goela abaixo da pessoa uma coisa. Não adianta perder tempo. Se o Espírito de Deus não tocou a pessoa para mostrar que aquilo é errado e ela não quer fazer o certo, é triste, mas é uma realidade. Como é que Jesus chamava as pessoas? Quem lembra? Vem e segue-me. Vem e segue-me. Ah, senhor, eu vou amanhã. Tá bom, vou ficar aqui te esperando, insistindo. Não, vem e segue-me. E Jesus continuava. Quem quer seguir, segue. Quem não quer, ele não vai ficar insistindo. Não vai levar ninguém na marra. Né? Muitas vezes nós ficamos insistindo, batendo, discutindo. Não adianta. Nosso papel. A pessoa não quer, né? Diz que não quer, mostrou que não quer. Só podemos fazer uma coisa por ela. Só orar. Orar. Para que Deus e os anjos preparem aquele solo. Você está jogando semente no cimento. Vai nascer? Não vai. Os anjos precisam agora preparar aquele solo. Quando aquele solo estiver pronto, a semente vai cair e vai fazer o quê? Vai brotar. Vai gerar fruto. Vai gerar um novo nascimento. Mas enquanto o solo não estiver pronto, não tem jeito. Né? Bom, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. Então nós vamos entender o Apocalipse, né? Quando ele é literal, quando ele fala de forma literal. Por exemplo, repetimos, não farás para ti imagem de escultura. É literal. Agora você olha e lê no Apocalipse, por exemplo, eu vi uma mulher sentada sobre uma besta com 10 chifres e tal. Você já viu uma besta dessa? Um animal com 10 chifres, com 7 cabeças, você já viu? Foi no zoológico, viu? Viu ou não? Não. Então é óbvio que isso é o quê? Simbólico. Você nunca viu, né? Aí mostra inclusive a mulher sentada numa besta dessa, né? No meio da água. Você não viu isso? É uma simbologia. Sempre que fala de coisas antinaturais, é uma simbologia. E você não pode agora sair pregando que aquilo significa o que você leu. Você tem que o quê? Interpretar biblicamente. E aí é que vem a dificuldade. O que é literal você aceita de forma literal. Tá bem? Literal. Leiam lá. Vamos lá. O que está escrito lá? Ó? O título em azul ali. O que diz ali? Como? Não, vocês precisam aprender a ler. Está escrito lá quadrado de oração. Ou não? Está escrito o quê? Círculo de oração. Não, é quadrado de oração. Vocês não aprenderam a ler. Como? Assim é que se faz. Está? Acabou. Não importa se é pastor, se é ministro, não importa. Está escrito. No momento que ele falou aqui, você sabe que não é pelo poder que Deus te dá e autoridade que Deus te dá. Está escrito, porque senão você vai ser enganado. A Bíblia diz que viriam poucos falsos profetas. Muitos falsos profetas. Então nós precisamos estar, né, exatamente assim. Não pode ter medo de desafiar. Está escrito, está escrito. Não está escrito, não está. Né? Esse é o povo de Deus que vai se levantar com poder no final. Pessoas que têm a coragem de defender a palavra. Porque quem defende a palavra defende Cristo, meus irmãos. Prestem atenção nisso. Quem defende a palavra defende Cristo.
Muita gente diz assim, eu tenho a verdade. Tem? Sim. Por que você tem a verdade? Porque eu aceitei a Cristo. Mas Cristo é a palavra. Se você tem Cristo, mas não tem a palavra, você também não tem Cristo. Ou não? Porque Cristo é a palavra. Agora, é claro, Deus não te obriga a conhecer toda a palavra. Eu não conheço toda a palavra, o pastor não conhece toda a palavra, aprendemos todos juntos. Mas, o equilíbrio da palavra está nisso. Jesus foi lá e fez o quê? Tinha dois gadarenos endemoniados. Cristo foi lá e libertou os demônios deles. Libertou, né? Os demônios saíram. Agora eles disseram assim, Senhor, deixa nós te seguir. O que Jesus disse? Não. Vão e falem o que eu fiz por vocês. Eles conheciam toda a palavra? Não. Nada. Mas uma coisa eles sabiam, que Cristo havia libertado eles dos demônios. Essa era a pregação deles. Deus não exigia deles que falassem o que eles não sabiam. Deus não exige de você que fale o que não sabe. Fale o que sabe e é suficiente. Certo? É suficiente. Deus vai te levar e vai te colocar diante de pessoas que não têm nada. O pouco que você acha que tem vai ser um banquete para ele. Glória a Deus. Conhecendo a palavra, nós não somos enganados, né? E só para que a gente entenda, porque existe muito disso, né? Deus dá autoridade aos seus servos para fazer muita coisa, mas Elias, né? Em Tiago 5,17, ali que é o que a irmã não citou o texto, mas, né? A irmã sabe do que se fala. Tiago 5,17 diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, né? Orou e não choveu por 3 anos e 6 meses, ou 1260 dias, né? Agora, pergunto, ele disse assim, Elias veio e disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o seguinte, eu agora vou mandar parar de chover. Foi isso que ele fez? Não. Ele orou e Deus disse para ele, Deus é quem revela, olha, pastor, vai acontecer o seguinte, e eu quero que você vá lá e pregue. É Deus quem fala o que vai acontecer, não é você que manda. Né? A gente vê muito disso, né? Não, eu ordeno isso, eu ordeno aquilo. Calma, cuidado. Se você tem certeza que Deus te falou, amém. Se não, o silêncio é eloquência. Porque tem muito profeta falando muita coisa por aí, a gente sabe que não é. Então, 3 anos e 6 meses, né, de Elias, é inclusive um exemplo que nós vemos no próprio Apocalipse 11, né, das testemunhas que estudamos, e é um fato. O profeta fala o que Deus mandou falar. Imagine se Elias ia determinar por ele próprio. Jesus disse, eu faço as obras do meu Pai. Peraí. Jesus fazia as obras de quem? Do Pai. Jesus não fazia obra por ele. Não, eu decidi que eu vou fazer. Nem Jesus, que podia, não fez absolutamente nada que o Pai não lhe ordenasse. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, quem lembra? Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que eles saibam... Ele levanta as mãos ao céu para mostrar que ele ia ressuscitar Lázaro, não por ele, mas pelo poder do Pai. É o Pai que faz as obras. Ele diz, o Pai faz as obras em mim. E aí o ser humano acha que pode decidir, né? Infelizmente, né, irmão, nós vamos encontrar muito disso aí, muito. Mas daqui a pouco, fiquem tranquilos, daqui a pouco vai ficar muito claro quem realmente é o servo de Deus e quem não é. Lembrem do próprio Elias. Elias vai para o monte... Tem 400 profetas de Azera ali. 400. E o povo de Deus seguia os profetas de Azera, pensando que eram profetas de Deus. Tanto que Elias, quando chega, só Elias, 1 para 400. Já é uma média bem difícil, né? 1 para 400 já é difícil. Quantas igrejas deve ter em Santa Teresa? Bastante. Hã? Bastante. Olha aí, né? Vai pegar Curitiba, vai pegar as grandes capitais, né? Se a média em algum momento puder ser usada, né? É muita gente, né? E ele chega no monte e ele diz, olha, né? Façam aí o que vocês acham que deve fazer. E prestem atenção nisso. Eles começaram uma gritaria, uma bagunça, uma confusão, se cortando, pulando que nem maluco. O que aconteceu? Nada. Elias sabe o que fez? Que é o que nós devemos fazer. Primeiro, o que ele faz? Primeiro, antes de tudo, antes de orar. Sabe o que ele fez? Conserta o altar, porque o altar está uma confusão, gente. As igrejas estão uma
confusão. É preciso restaurar o altar do Senhor. Quantas pedras ele usou? Quem lembra? 12. Por quê? Porque para restaurar o altar é preciso resgatar as 12 doutrinas que os 12 patriarcas ensinaram e os 12 apóstolos ensinaram. E tem muita gente aí se fazendo por apóstolo e não é. Então você restaura o altar do Senhor quando você restaura as doutrinas e os ensinamentos de Cristo. Lembrem dos 144 mil, né? A igreja, a mulher com a coroa de quantas estrelas? 12, mostrando exatamente isso. A igreja pura do Senhor, para refletir o caráter de Cristo, precisa ensinar o que Cristo ensinou. Tá bem? Então, e aí nós vemos, por exemplo, como é que Elias realmente venceu esses 400, né? Como? Restaura o altar e agora ele ora. Orou, né? Senhor, mostra que é tu, não sou eu, é o Senhor. E pronto, foi feito, né? Deus precisa ser exaltado e o homem precisa ser o quê? Diminuído. Pronto, Elias fez isso. Senhor, mostra que é o Senhor, não sou eu não. Não quero que olhem para mim, olhem para Cristo, olhem para Deus, né? Não foi o que Jesus disse também para Nicodemos, né? É necessário que ele cresça e eu diminua, disse João Batista. E Jesus disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Levante Cristo na tua vida, exalte Cristo na tua vida e as pessoas serão atraídas a Ele. Tente mostrar que você é bom, que você... E ninguém vai ser atraído a Cristo. Não é assim que funciona? Muito bem. Então, Apocalipse 13. Eu quero que agora vocês ajudem a interpretar biblicamente. Vamos ler interpretando a Bíblia, tá bem? Apocalipse 13, 1. Nós podemos interpretar a Bíblia sim ou não? Sim. Como? Usando ela mesmo, não é assim? Não tem que usar ela mesmo? Nós interpretamos, porém é ela que nos diz o que significa cada coisa. Eu pus-me sobre a areia do... Eu pus-me sobre a areia do... Multidões, nações, povos e língua. Mar. Apocalipse 17, 15. As águas que viste são nações, multidões, povos e línguas. Quem interpretou? Quem interpretou mar? A Bíblia. A própria Bíblia se auto-interpreta. Você lê um texto aqui figurado e lá na frente ela mostra o que significa. Mar significa o que então? O que? Multidões, povos, nações e línguas. Eu pus-me sobre a areia das multidões, povos, nações e línguas, e vi subir. O que é subir? Nascer, levantar-se. Levantar-se, então, no meio dos povos, o quê? Uma besta, que significa uma nação. Muito obrigado. Uma nação. E ela tinha sete reis. Muito bem, 7 líderes, 7 reis, diz cabeças, né? Daniel, rei, tu és a cabeça de ouro, certo? Cabeça é, né, líder. E tinha também 7 cabeças, 7 líderes e 10 poderes. Muito bem, chifre é poder na profecia. Por que chifre é poder na profecia? Um animal, o que ele usa como poder para se defender? O que o animal usa? Chifre. A vaca usa o que para se defender? Qual que é o poder dela? O chifre, certo? Então, poder, certo? E sobre estes poderes, 10 coroas, muito bem, algumas versões aí dizem diademas, né? Diademas. E sobre seus líderes, o nome de... Qual é o pecado da blasfêmia? O homem considerar-se Deus. Vamos ler agora, interpretando então, para a gente ver como fica bonito, né? Eu pus-me sobre a areia, sobre uma quantidade muito grande de multidão, nação, povos e línguas. E vi subir do meio dessa multidão, povos e línguas, uma nação que tinha 7 líderes e 10 poderes. E sobre os poderes, 10 coroas. E sobre os líderes, um nome de pessoas que se dizem ser Deus. Deu para entender agora?
Conseguiu entender, Tere? Veja que o Apocalipse agora ele começa a se auto-interpretar e começa a fazer sentido, ou não? Começa a fazer sentido. Deus está mostrando para os seus servos o que vai acontecer agora no fim do mundo. O fim do mundo, não se enganem, está próximo. A vinda de Jesus está próxima. E nós vemos pela própria profecia como está próximo. Vamos seguir agora. 2. E a nação que eu vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, quem aqui tem ouvidos? Quantos têm ouvidos aqui? Então, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pastor, não entendi nada. Não é assim que normalmente acontece com o Apocalipse? Sim ou não? Não entendi nada. Não tem problema nenhum. Por isso Deus levanta seus servos para que as pessoas possam entender. Deus só te pede uma coisa: filho meu, aceite. Aceite. Você leu, não entendeu, sem problema, certo? Vamos agora, passo a passo, ler novamente, já entendendo, né? 13:1 nós já vimos. É importante, né? Até você pode marcar na própria Bíblia, se você quiser. Não tenha medo de riscar a tua Bíblia. Não precisa ter medo, não, ó. A Bíblia está aí para estudar mesmo, não tem problema. Deus sabe que você o faz com respeito. Irmãos, eu tenho Bíblia já que eu não consigo mais usar. Não tem mais onde marcar. A minha primeira Bíblia, irmãos, eu não falo por vanglória para ninguém. Não dá mais porque está caindo folha. E tem que ser a Bíblia do cristão, tem que ser assim mesmo. A Bíblia é o quê? Ela é uma espada. E espada foi feita para quê? Para usar. E para usar para quê? Para que se usa uma espada? Para matar? Não, para se defender. A Bíblia é tua arma para se defender do inimigo. Certo? 2 meses, pastor, já... Que maravilha. Tem que ser assim, não tenham medo de marcar, né? É o povo da Bíblia. O povo da Bíblia é que vai se levantar poderosamente nas mãos de Deus. Acreditem, vai chegar um tempo que nem a irmã ali. Chegou o teólogo, a irmã com 2, 3 palavras bem colocadas pelo Espírito de Deus, calou a boca. Por mal, para se vangloriar? Não. Acontece que o erro não pode prevalecer, né? Nós somos chamados por Deus para barrar o erro. Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Né? E acreditem, daqui a pouco alguém vai olhar para aquela irmã ali e vai dizer: essa irmã aí, não se meta com ela, que essa irmã aí abre a Bíblia, ninguém aguenta ela. E tem que ser assim mesmo. Porque o que ele está dizendo sem querer é: essa irmã aí, quando puxa a espada, sai de perto, porque com ela é difícil. E é assim, né? A gente, irmãos, tem pessoas que falam hoje contra nós, pastores, muitos, que infelizmente falam. O pastor sabe, quando a gente prega a verdade, os falsos pastores não gostam mesmo. E eles falam contra nós. E sabe o que eles dizem? Não chegue perto desse rapaz, não tente enfrentar ele com a Bíblia, porque se você abrir a Bíblia perto dele, você vai perder. Que bênção, imagine. Eles acham que estão falando mal de nós, quando diz assim: não se mete com o pastor Vilmar aí, porque ele vai abrir a Bíblia, você vai perder para ele. Até parece que está falando mal. Que bênção, né? Poder dizer não, se você tentar enfrentá-lo na Bíblia, sai de perto. Amém? O povo de Deus tem que ser assim mesmo, né? E não pode ter medo, né? 2. Então, versículo 2. Me ajudem. E a nação que vi era semelhante a... Agora ficou difícil, né? Irmãos, a nação que eu vi era semelhante, me ajudem aí, ao
Que mais? Seus pés como os de urso, Que mais? boca de leão. Boca de? Leão. Que mais? Dragão lhe deu poder. Ok. A nação que eu vi era semelhante a... Eu não entendi o Apocalipse. Para onde Jesus me mandou? Para falar do fim do mundo. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse, quando vir depois a abominação... Não precisa, irmã, não precisa. Pode deixar. Não precisa, né, pastor? Ouvem bem? Ouvem bem? E ele diz, né? Quando eles perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O que é dito ali? Quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta? Amém. Para onde eu tenho que ir, então, se eu não entendi isso? Daniel, porque o fim do mundo está relatado em Daniel. Alguém me ajude em Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Quem achar, por favor, leia. Daniel 7, a partir do versículo 2. 2. Daniel 7, a partir do versículo 2. Vamos lá? Pode ser. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e vi os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Momento. 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. A visão aqui apresenta, né, uma besta no mar. Então ele vê que os ventos do céu, os anjos de Deus, os conflitos, as lutas agora estão agitando as grandes cidades, multidões, nações. É ou não é o mesmo caso? Ok? Muito bem. O que mais? E 4 animais grandes. 4, desculpe, irmão, eu vou interrompendo para o povo poder acompanhar. 4 o quê? Animais grandes. Não são esses? Sim ou não? Sim. Ok, vamos ler. Diferentes uns dos outros. Diferentes uns dos Subiam outros. do mar. Subiam do mar. É o que vimos lá. Pode seguir, irmã, por favor. O primeiro era como leão. O primeiro, como leão. E tinha asas de águia. Asas de águia. O que mais? Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. O que mais? Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ok. Então o leão, ele tinha asas de águia. E resumindo, para a gente não ir muito longe, porque senão nós teríamos que ficar só em Daniel 7, só nisso aqui a gente ficaria 2, 3 pregações só falando disso aqui. Só para a gente entender. O leão basicamente tinha asas de águia, as asas de águia foram arrancadas, foi dado a ele um coração de homem, tá? Pode seguir, irmã, por favor. O segundo era o... Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, Urso. o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Ponto. Se levantou de um lado e tinha 3... Ok. Pode seguir, irmã. Próximo animal. Entre os seus dentes foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. O que mais? Depois disso eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. O que mais? Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual... Terrível e espantoso, muito forte. Veja que ele já é diferente dos outros. O que mais? O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ok. Apocalipse 13, então, tá? Diz aqui que essa nação que se levanta, essa besta que se levanta, lembre-se, é nação, mas também é rei. Só que em primeira instância é uma nação, e essa nação que se levanta, ela é parecida com quem? Com quem ela é parecida? Apocalipse 13. Com quem ela é parecida? A besta que viera semelhante ao
Leiam, por favor. Leiam. Vamos ler para a gente aprender. O que diz ali? Apocalipse 13, versículo 2. A besta que via era semelhante ao leopardo. Então ele diz que essa nação que já existe, certo? Essa nação já existe. Ela é semelhante ao leopardo, ela já existe, mas ela, na característica final, daqui a pouco ela vai revelar essas características aqui, ó. Essa nação, essa besta que sobe da multidão dos povos e línguas. O leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. O leopardo simboliza vou pôr número aqui para não errar, tá bom? O leopardo simboliza a Grécia. A Grécia tinha como pecado, o grande pecado dela, porque essa nação, ela vai trazer todos os pecados das nações anteriores, tá? Essa nação, ela tem, em primeiro lugar, que ela é semelhante à Grécia. A Grécia tinha Alexandre o Grande como seu líder, certo? Ela teve, veja que diz 4 asas, 4 cabeças e tinha domínio. Então, ponto número 1, essa nação vai ter o quê? Domínio. Ela vai dominar o mundo. É ela quem vai mandar no mundo. Não se enganem. Os Estados Unidos da América. A China está crescendo. Deus não erra. É essa nação que manda no mundo e acabou. Ela é semelhante à Grécia. Ela tem domínio. Por que Grécia? Porque 4 asas e 4 cabeças. O leopardo não só era rápido, mas ele tinha 4 asas de águia. Ele não só era rápido, ele voava e voava para cima. Essa nação, ela vai tentar exaltar-se sobre Deus. O seu voo é em direção ao trono do céu. Quem fez isso? Voarei mais alto que todas as estrelas. Quem foi? O diabo. Né? Muito bem, só que claro, ele tem 4 cabeças. É só olhar a história da Grécia. Alexandre o Grande cai e no lugar dele levanta-se Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os 4 generais da Grécia. Por isso não tem erro, certo? Essa nação aqui não é a Grécia, ela é semelhante, para que a gente entenda o que a Grécia fez, que é o que ela vai fazer. Ela se levanta no espírito da Grécia. O que mais? Ela também é semelhante ou tem os pés de urso. O que é? O que dela que é de urso? O que? Pés. Pés fazem o quê? O que os pés fazem? Pisam. Os pés pisam. A Medopérsia, veja que diz um lado, subiu de um lado e tinha 3 costelas. Por quê? Porque era a Medopérsia. O urso se levantou por um lado, né? O primeiro lado que levantou foi a Pérsia, mas os medos e persas formaram essa nação. Um lado, por quê? Porque no começo a Pérsia era mais forte, mas depois os medos ficaram mais fortes. Começou com Artaxerxes ou Ciro, que era o primeiro, e terminou com um rei dos medos, tá? Muito bem, 3 costelas, porque para vencer, para que de fato a Medopérsia pudesse chegar ao apogeu que chegou, ela teve que derrubar quem? Em primeiro lugar, ela teve que derrubar a Babilônia, certo? E ela teve que derrubar também a Assíria e o Egito. Essas são as 3 costelas, entre aspas, que ela comeu, certo? Ela derrubou a Babilônia, a Assíria e o Egito, certo? Então, a Medopérsia. Qual foi o grande pecado da Medopérsia? Quem lembra o que foi que eles fizeram? Daniel era um servo de Deus, sim ou não? Sim. E eles, os sábios, entre aspas, no reinado do Medo, Dario o Medo, né? Eles chegaram e disseram, Dario, vamos fazer uma lei que durante tanto tempo ninguém pode orar para Deus, só pode orar pro rei, correto? A lei diz, não terás outros deuses diante de mim. Eles pisaram o que eles fizeram ao mandar que se adorasse um homem? Pisaram a lei de Deus, sim ou não? Sim. De tal maneira que Daniel, obviamente, como cada um de nós deve ser, orou para o rei? Orou para o rei? Não. Ele orou para quem? Para Deus.
Orou para Deus levar ele para onde? Vamos botar ele na cova do leão. Mas por quê? Porque ele ousou, entre aspas, ficar firme ao lado de Deus e ao lado da lei. Mas esta nação que vem agora vai desafiar a lei de Deus. Vai querer adoração para si, mas mais do que isso, vai criar uma lei que vai te obrigar a transgredir a lei de Deus. Ok? Por isso ele tem os pés de urso, porque essa nação vai fazer o que com a lei de Deus? Pisar. É difícil de entender? Não. Né? Pode ser difícil interpretar no primeiro momento, mas depois que você vê que é coerente. A Bíblia é fantástica, ela te mostra tudo, né? Não tem como errar. Mas ela também era parecida com o leão, asas de águia. Né? Então, o que o rei fez? Quem lembra? Nabucodonosor criou uma estátua, mandou fazer uma estátua e pediu adoração a si. Então, esta nação também tem boca de leão. Ela vai decretar também uma lei obrigando você a adorar. Obrigando a adorar o homem, ok? E finalmente, leiam o último versículo, que esse é importante ler. Leiam ali. Semelhante ao leopardo, o que mais? Leiam, por favor. Vamos marcar bem isso aqui. É importante que a gente entenda bem isso. O que diz lá? A besta que viera semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, né? O que mais? Como de leão. E o que mais? E o dragão deu-lhe o seu poder. Muito bem. Seu trono. E grande? Poderio. Espera aí então. Essa nação, ela vai ter domínio mundial, ela vai se exaltar contra Deus, ela vai pisar a lei de Deus, ela vai decretar uma lei que você é obrigado a adorar eles, certo? Ao seu líder. E o que mais? E quem que vai dar poder para ela? Satanás. O dragão. O dragão, que é quem? Satanás. Satanás. Então não se assuste. Nós vamos enfrentar todas as grandes nações do mundo, todas elas, unidas à besta que sobe do mar e à besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar vem com a maldade da Grécia, da Medopérsia, de Babilônia e do diabo junto. É pouco? Só que tem uma coisa fantástica nisso tudo. Eles vão combater contra quem? Contra quem? Amém? Combaterão contra o Cordeiro, diz a Bíblia. Mas o Cordeiro vai perder a batalha. Cordeiro nunca perdeu uma batalha, não será essa que ele vai perder. Aos olhos do homem, Davi venceu Golias. Agora imaginem Davi, 2 vezes menor do que era, e Golias 10 vezes maior do que era. Já foi uma luta e tanto aquela. Qualquer um apostaria em quem? Em quem? Agora pense por um momento. De um lado nós temos um cordeiro. Pense num cordeiro. Nem é um cordeiro adulto, né, na sua maioridade plena. É um cordeiro que está entrando na fase adulta. Certo? 34 quilos. E ele vai lutar contra um? Quem vence? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Porque se olhar o dragão e o cordeiro, vai dizer, não, o dragão vence. Não é para olhar, é para andar pela fé. Vai vencer o cordeiro, não importa o que digam. Aí eles vão olhar e vão olhar um grupinho desse, dizer, esse grupinho aí, Santa Teresa tem, sei lá, 15 mil, 20 mil habitantes, contra 30, 40, 50, 100, eu não sei, né? Mas vai ser muito pouco. Qualquer um que olhe vai dizer, já perderam. Mas Deus vai dizer, venceram. Porque tem o cordeiro, pronto. A questão não é uma luta entre homens. A nossa luta não é contra
Mas contra? Amém. Contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A briga nem é aqui no final, a briga é lá. É lá. Quando Cristo se levanta, diz, agora eu vou entrar na briga. Acabou. Pronto. A briga é lá. O diabo vai lá e diz assim, não, eu vou derrubar a irmã, vou derrubar aquele povinho de Santa Teresa, eu vou derrubar um por um. Diz, não, você está enganado, a briga é comigo, não é com eles. Amém? Amém. Então, até aqui está tudo bem? Sim. Tranquilo? Nós já estamos encerrando, tá? E aqui nós temos que devagar mesmo, porque Apocalipse 13, se não entender, nós não vamos entender o que vai acontecer, né? Então, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Me ajudem lá, vamos lá, leiam para mim, por favor, me ajudem. Leiam de novo para mim, devagarinho. Vi uma de suas Vi uma de suas... cabeças. Vi uma de suas... Cabeças. Não. Líder. Vi um dos seus líderes. E um dos seus líderes teve o quê? Ferido de morte. Ferido de morte. Mas o que aconteceu? E a sua chaga mortal foi curada. Peraí, um líder recebeu uma ferida de morte. Mas a chaga foi? Curada. E depois que ele foi curado, o que aconteceu? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou a nação. Quem quer arriscar? Quem quer arriscar? Um líder que recebeu uma ferida de morte, ficou entre a vida e a morte, mas foi curado e depois a terra inteira adorou ele. Quem é? Pronto. Tá respondido. Por quê? Porque isso é história. É história. O que é a profecia? A profecia é história contada por Deus antes que ela aconteça, só isso. Aí o diabo diz assim, não, eu não vou deixar ninguém ferir o Papa para a profecia não se cumprir. Não adianta, ele não consegue. Deus falou que vai acontecer. Imagine a raiva do diabo, né, quando viu que o sujeito foi lá e feriu o Papa, porque ele disse, não, só faltava essa, o sujeito vai lá ainda e faz, né? Eu não queria que a profecia se cumprisse. Ele quer tentar mostrar que Deus é mentiroso, mas não consegue. Por quê? Porque Deus é soberano. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Agora eu pergunto, foi Deus que mandou lá ferir o Papa? Não. É que ele conhece a história. Ele conta a história antes que ela aconteça. Isso é profecia. A história contada por Deus antes que ela aconteça. É só isso. E Deus não erra. Vamos ler de novo, por favor. Leiam de novo isso aí. Com isso a gente encerra. O que diz? E vi uma de Vi uma... cabeças... Não. E vi um dos seus Líderes. Vi um dos seus líderes. Líderes do quê? Líder do quê? Desta cidade, dessa besta, dessa nação. Vi um dos líderes dessa nação. Que nação que estamos falando? Não. Ah, muito bem. Vaticano. O Papa é o rei do Vaticano, irmãos. Está em Roma, não se discute. Então não está errado falar Roma, mas é líder do Vaticano. Não esqueçam, vejam bem. Dragão diz que essa terceira nação seria diferente, sim ou não? Todas as nações que dominaram, prestem atenção. Leopardo, quem era? Vamos começar pela ordem. Leão, quem era o leão? Babilônia, certo? Segunda era a Medopérsia, que era o urso. Terceiro, leopardo, que era a Grécia. Mas o quarto diz que era diferente. É diferente ou não é? E a nação então não tem que ser diferente? Tem. Qual é a diferença do Vaticano para todas as nações que vocês conhecem? Diferente do Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente de todas as nações. Sabe qual é a diferença? É que o Vaticano é uma nação que tem um poder, o quê? Religioso e também civil. Essa é a diferença. O Brasil é uma nação civil. Agora você diria, não, mas é um país católico. Não, mas é uma nação civil. Tanto que se diz que o Estado é laico, não é isso? Mas o Vaticano é regido pela religião. Tanto que o Vaticano é dominado pelo quê? Pelo catolicismo. Aqui só tem católico? Não. Aqui tem católico, tem espírita, né? Tem evangélico, tem pentecostal, tem uma raça de pessoas que podemos chamar de religiosos. Mas no Vaticano só tem o quê? catolicismo. Só catolicismo. É uma nação
Diferente porque ela alia o poder civil ao poder religioso. Nisso ela é diferente de todas as outras que você possa conhecer. O poder religioso nas outras nações não domina o governo, não domina o Estado. Aqui é diferente. Quem manda é o poder religioso. Tá bem? Gente, eu sei que é muita informação, né? Mas nós temos, infelizmente, que varrer o Apocalipse e a gente tem que ir devagarinho. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.